da Rádio Web Chico Xavier de Campina Grande. Quem lhes fala é o repórter Saulo Gomes, o repórter do Chico. Sintonizar esta emissora e ouvir mensagens de paz, amor e carinho. Prestigiem a programação da Rádio Web Chico Xavier. Em Campina Grande, na Paraíba, no Brasil, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de paz, o mundo precisa de tudo aquilo que Chico Xavier nos ensinou. E a Rádio Web Chico Xavier aqui está para transmitir essas mensagens de paz, amor e carinho. Uma boa noite, meus queridos amigos. Mais uma vez, a TV Chico Xavier e a Rádio Chico Xavier, a sintonia do bem, ao vivo com o programa Alegria de Viver. Tivemos alguns problemas, mas agora retornamos definitivo, né, para que possamos, né, aqui juntos, no programa Alegria de Viver, falar um pouco justamente desse tema que no momento tem causado justamente o alerta de toda a nossa sociedade, que é o suicídio. Assim sendo, que possamos, com a ajuda de vocês, fazer com que a divulgação das nossas atividades na TV Chico Xavier e na rádio chicoxavier.com possa justamente chegar maior número, né, de pessoas, que vocês possam visitar o nosso canal no YouTube, TV Chico Xavier. Quem não fez inscrição, fazer a sua inscrição, né, acessar os nossos vídeos, aqueles que ainda não baixaram o nosso aplicativo. Já temos um aplicativo oficial, já tínhamos ele bem antes, mas ultimamente foi atualizado, né, está com a nova roupagem, e aqueles que desejarem baixar o aplicativo no seu celular, o oficial é apenas para o Android, né, e você fica com a programação da rádio Chico Xavier, que fica 24 horas, né, no ar. Aqueles que têm o iPhone poderá justamente fazer esses, vamos dizer assim, baixar lá o aplicativo no seu iPhone, o Radiosnet, né, que também sintoniza a rádio Chico Xavier, que fica 24 horas no ar. Esse para justamente aqueles que têm o iPhone, mas o Android, o nosso aplicativo novo que foi atualizado, né, que está muito bonito, ele muito atrativo, né, e com várias funções. Quem não baixou poderá justamente baixar no seu celular, que ele é indicado justamente para o Android. E aqueles que já têm o nosso aplicativo, né, já o antigo, só é entrar lá no Play Store e fazer a atualização. Com isso, vocês ficam com a nossa programação, que fica 24 horas no ar. É uma belíssima programação que é cuidada com muito carinho pelo o outro, né, companheiro, irmão Ribamar Soares, que tem
justamente se dedicado a fazer uma programação que todos possam ter justamente a motivação para ficar conosco. E para ter uma ideia, até minutos atrás nós já estávamos passando de 3.700 acessos nesse mês de setembro, né? Isso nos faz deixar com mais responsabilidade, né, acerca de fazer um bom trabalho para que vocês possam justamente em algum momento de dificuldade, um momento de reflexão, uma dificuldade, vamos dizer assim, no popular, um aperreio, né, e alguma coisa inconsequente, vocês podem acessar a nossa rádio e ali ouvir, né, mensagens na voz de Haroldo Dutra, de Chico Xavier, músicas belíssimas, mensagens, e assim poder encontrar justamente com a ajuda da Rádio Chico Xavier o equilíbrio que o momento necessita. Acessem, como falamos no início do programa, os nossos vídeos através no nosso canal do YouTube, faça as suas inscrições, acionem lá o sininho, porque todas as vezes que nós entrarmos com um vídeo novo, vocês serão avisados, e o acesso de vocês aos nossos trabalhos lá no canal do YouTube vai nos ajudar bastante. Sônia Conte, uma boa noite. Ao Ribamar, que está conosco, que é o nosso companheiro, irmão, que trabalhamos juntos, que criamos juntos, né, esse trabalho para todos vocês. A Andréa Ferreira, a Érica Nóbrega, muita paz, muita luz. A Ana Lúcia Santos, muita paz. O Luiz Ribeiro, seja bem-vindo. E esse programa, como vocês já sabem, é justamente dedicado a falarmos de temas acerca do suicídio, né? Haja vista a necessidade que a sociedade vem exigindo e a preocupação justamente das famílias com os seus jovens. Haja vista que as estatísticas hoje da Organização Mundial de Saúde indicam que a maioria daqueles que são vítimas do suicídio são justamente jovens. Então alguma coisa está acontecendo, alguma coisa precisa ser feita, né? E os ensinamentos da doutrina espírita é justamente um antídoto para que esses jovens ou essas pessoas que buscam ou estão com um desengano da vida possam voltar a ter a esperança necessária, porque a doutrina espírita, seus ensinamentos justamente nos ensina e nos mostra que nós somos seres eternos. E eternos no sentido de que nós fomos criados e a partir desta criação, a nossa meta, o objetivo de cada um de nós é justamente a evolução constante, né? E hoje, a partir de hoje, nós resolvemos justamente falarmos um pouco justamente de algumas questões do Livro dos Espíritos, né, que traz questões a respeito justamente do suicídio, né? Nós temos várias questões, a cada programa nós vamos trabalhar uma questão, porque justamente o Livro dos Espíritos é a base de todo o conhecimento de que precisamos para justamente ir, depois de pegarmos outros temas, a gente já tem uma base bem sólida. E também porque o Livro dos Espíritos ele é bem, vamos dizer assim, bem mais taxativo em relação à questão dos temas, mais diretivo. E na área do suicídio que nós estamos aqui trabalhando nesse programa Alegria de Viver, ele justamente é um momento adequado para esse momento.
No capítulo Desgosto da Vida, o Suicídio, na questão 943, ao qual nós vamos justamente deter nessa noite, Kardec pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? O Espírito da Verdade diz: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. O Espírito da Verdade toca justamente no primeiro ponto a questão da ociosidade, né? A falta do que fazer ou a falta do procurar algo para justamente preencher a sua existência, os seus momentos e se sentir, né, diante da sociedade, diante dele mesmo, de ser produtivo, né? Porque aquele que não faz nada, que apenas vive para viver, né, e não para crescer e para evoluir, está constantemente com sua mente vazia. E essa mente vazia é justamente a porta aberta para que haja a sintonia com aqueles espíritos que estão na mesma faixa de vibração, ociosos, né? E uma porta também aberta para os espíritos que ainda são tidos como inimigos nossos e aproveitar aquela brecha para começar a insuflar as ideias na nossa tela mental, reforçar essa situação em que nós, vamos dizer, porventura estejamos naquele momento vivendo, e aí também insuflando as ideias de que a vida não vale mais nada, não tem o que fazer, e começa a colocar ideias no sentido de que a vida não vale mais nada e não tem sentido estar nesse momento reencarnado. E nesse sentido, justamente, as ideias vão começando a tomar corpo dentro de nós e pode chegar em algum momento a gente realmente ir, até às vezes de forma inconsciente, buscar o suicídio, né? Outro ponto que ele toca justamente é a questão da falta de fé, né? E quando se fala em família e em filhos, é obrigatoriamente necessário que os pais construam uma cultura nesse lado espiritual para os seus filhos. Porque algumas vezes nós já ouvimos de alguns pais dizer que vai esperar que seus filhos cresçam para que eles possam escolher aquela religião ou a doutrina que ele possa seguir. E esse pensamento é totalmente errado, porque enquanto o filho estiver no lar e sendo, vamos dizer assim, sustentado ou sendo conduzido, mesmo no processo educativo e financeiro, ele está totalmente aos cuidados e à disciplina dos pais, né? E aos pais cabem justamente a levar eles para aquela religião ou doutrina que eles seguem, né? Para que no momento, na vida adulta, ele já tenha consciência do seu livre-arbítrio e possa seguir com as suas próprias, vamos dizer, condições. Aí ele vai, nesse sentido, escolher o caminho que ele quer seguir, se essa
que foi ensinada para eles ou uma outra que possa ter uma maior afinidade para com ele. Então a falta de fé, a falta de sentido da vida, a falta da certeza de que nós somos espíritos que estaremos depois da morte do corpo físico com a vida pulsante no outro lado da vida, vai fazer com que as pessoas aconteça o que está acontecendo, uma verdadeira pandemia na nossa sociedade, em termos e em questões do suicídio, né? E essa falta de fé justamente é o caminho que leva justamente ao materialismo, né? E esse materialismo é uma ferramenta muito consistente para aqueles que, pelo desgosto da vida ou um processo de depressão ou uma outra situação, possa levar esses indivíduos para o suicídio, e estes, chegando no outro lado da vida, vão perceber que não conseguiram extinguir a vida, apenas extinguiram a vida do corpo físico. E continua ele dizendo aqui justamente, para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem mais, nada tem de árido, e a vida se escoa com mais rapidez. No momento em que direcionamos os nossos filhos justamente para aquilo que eles têm maior afinidade, não conduzir a educação e a vida do filho em relação àquilo que nós queremos, porque se eu sou médico, ele vai ter que ser, se eu sou engenheiro, ele vai ter que ser, né? Muitas vezes contrário à vontade do próprio filho, ele vai sentir, com certeza, nesse trâmite, o desgosto por aquilo que ele está fazendo, pela vida, porque ele não consegue realmente a fazer aquilo, ou ele não é incentivado a fazer aquilo que ele tem afinidade de verdade, né? Então, quando o indivíduo, quando os filhos, os jovens estão sendo incentivados para fazer aquilo que eles têm aptidão, né, desde que isso seja um norte positivo para a vida deles, eles não vão pensar nunca em ter o desgosto pela vida, ou alguns problemas que possam surgir, eles vão conseguir resolver, porque eles estarão concentrados em fazer aquilo que eles gostam, conseguem serem produtivos, né? Conseguem desenvolver-se dentro daquela processo educativo, ou aquela, vamos dizer, aquela função, já pensando ele numa carreira acadêmica, totalmente motivado, porque aquilo que ele quer na sua vida profissional. Então, a ideia de movimento da vida dele vai ser justamente o aperfeiçoamento, e nunca vai pensar em outra coisa além de satisfazer justamente os seus conhecimentos. Por isso, a importância, né, dos pais, justamente da família, não conduzir o filho no sentido de que ele tem que ser aquilo que você é profissionalmente, ou aquilo que você não foi e gostaria de ser, então o filho vai ter que ser. Então esse pensamento hoje não é mais concebível, né, se pensar e agir. Suporta as vicissitudes da vida com tanta paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. É justamente o que nós falamos, quando ele está justamente motivado em fazer aquilo que ele gosta, assessorado, é claro, já que ele está na condução e sendo conduzido pelos pais, ele vai tirar de letra as situações que possam surgir de dificuldade na sua vida, e vai ter a confiança necessária também para discutir essas situações com os pais, porque eles sabem que eles estão ali
para apoiá-lo e assim abrir um diálogo de discussões para ver como os meios de sair daquelas problemáticas que porventura possam surgir. E diante justamente de uma questão como esta, que Kardec faz, nós percebemos que é um antídoto, só essa questão é um antídoto contra, né, o suicídio. E Érica diz, é a falta de fé leva o indivíduo ao desequilíbrio porque não acredita no auxílio do divino. Isso é uma realidade. E aí não vai encontrar justamente os lastros, né, sólidos para sair das dificuldades que porventura possa encontrar naquele momento. Não colocar nos filhos as nossas frustrações. Isso é verdade. Querer que ele faça aquilo que nós não conseguimos fazer. Cada um tem, apesar dos pais, né, serem os responsáveis pela condução do filho, isso não quer dizer que a vida dele deve ser justamente ajustada com aquilo que o pai conseguiu ou queria ser. Cada um tem a sua individualidade própria. A responsabilidade dos pais é conduzir o filho para que ele possa aproveitar o melhor da vida no sentido de encontrar o rumo para justamente a evolução. Esse é o objetivo. Então, só essa questão por si, essa 943, já daria justamente para que ela sendo divulgada e as pessoas lendo e questionando, o indivíduo já pensaria duas vezes em tirar a sua própria vida, que é justamente uma falta muito grande às leis de Deus. O suicídio, Kardec também lá no Evangelho segundo o Espiritismo fala o seguinte: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Produzem a covardia moral. Quando se veem homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçarem por provar aos que os ouvem e leem que estes nada têm a esperar depois da morte. Não estão tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Que lhes poderia dizer para desviá-los dessas consequências? Que compensação podem oferecer-lhe? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se segue concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale cair nele imediatamente e não mais tarde para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio. Na maioria dos que se suicidam e os que se fazem seus defensores assumem terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida já não é possível, modificando-se, portanto, a visão que se tem da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas
Daí a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Numa palavra, a coragem moral. Então, com esta pequena passagem de Allan Kardec sobre a questão do suicídio, nós concluímos, né, as atividades, os trabalhos do programa Alegria de Viver, agradecendo a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Né. Na quarta-feira nós retornaremos com mais, para que possamos discutir mais uma questão, nesta a 944, né, e que Jesus possa nos abençoar e nos proteger, e logo em seguida nós estaremos com o momento com Chico Xavier. Muita paz, muita luz a todos vocês.